Boa noite. Na edição de hoje do Direto ao Ponto vamos falar da reforma do setor empresarial público, cujo roteiro já foi aprovado pelo Decreto Presidencial 13/22. Ela já começou, no caso, a reforma, e de acordo com o cronograma definido, o processo deverá ser implementado em 4 anos. Ou seja, a partir de 2024, o quadro geral de gestão do setor empresarial público passará a ter novas regras. Entre estas regras, destacam-se a alteração da forma de nomeação dos gestores das empresas públicas, que passará a ser por concurso público, e a criação de um Conselho de Supervisão, só para citar estes. O roteiro da reforma do CEP foi apresentado na passada quinta-feira aos responsáveis dos departamentos ministeriais e aos gestores das empresas públicas e aqueles que tutelam as unidades em que o Estado tem participações. Na caracterização do atual modelo das empresas, o débil desempenho económico e financeiro e a necessidade de uma maior concorrência e a diminuição dos monopólios foram apontados como alguns dos fatores que justificam a medida. É disso que vamos falar hoje no Direto ao Ponto. Patrício Bicudo Vilar é o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos, o prazer é imenso. Exatamente. Doutor Patrício, se dúvidas existiam em relação à forma, aos resultados económicos e financeiros das empresas do setor empresarial público, o primeiro slide que nós vamos ver já de seguida certamente que serve de resposta. É que nos últimos 3 anos o Estado gastou só com capitalizações e subsídios operacionais mais de 600 mil milhões de kwanzas e só recebeu 2 mil milhões de total de mais de 80 empresas que possuía até 2020. É um quadro preocupante. Efetivamente, o desempenho do setor empresarial público, ou melhor dito, das empresas do setor empresarial público, é um desempenho deficiente. Daí a necessidade de uma reforma exaustiva e estruturante. Porém, podemos encontrar aqui algumas razões para um maior agravamento em 2020, como vamos verificar. Se nós olharmos para os resultados líquidos, nós temos aqui 2 realidades distintas. Há os resultados líquidos que resultam da atividade do ano corrente e há resultados líquidos em que se reconhecem imparidades resultantes de exercícios anteriores. Daí nós temos a necessidade de distinguir uma coisa da outra. Ainda assim, nós podemos verificar que no triênio que está aqui em análise, nós constatamos que tivemos sempre resultados líquidos sem paridades negativos. Sempre negativos. Em 2020, efetivamente, o quadro agrava-se. Mas o quadro agrava-se à semelhança de todo o contexto económico a nível mundial e também a nível nacional, por todos os motivos, nomeadamente pela pandemia e pelas consequências que essa pandemia teve, nomeadamente nos custos de transportação a nível internacional, que agravaram ainda mais a situação. Como se não bastasse mais nada, agora arrebentou uma guerra. Bom, mas este é o quadro e daí termos a necessidade urgente de fazer uma reforma estrutural. Sim, mas doutor Patrício, nós estamos a falar dos últimos 3 anos. Se nós recuarmos muito mais, se o horizonte de análise for mais alargado, os dados são ainda mais assustadores. Não diria que são mais assustadores. Eu diria que, de facto, o resultado é sistematicamente negativo. Provavelmente, o resultado mais forte do ponto de vista negativo foi de 2020, pelos motivos que acabámos de abordar. Agora, não há a mínima dúvida.
o funcionamento, o desempenho das empresas é deficiente. Daí é necessário revermos o quadro em que elas se estruturam e funcionam. Numa altura em que se fala da diminuição da presença do Estado na economia, termos estes números, até que ponto é que eles são apetecíveis para os investidores privados? Esse é um desafio para esses investidores, porque naturalmente terão que ter um esforço maior para transformar resultados desta grandeza negativos em resultados positivos. Mas essa é a vocação do investidor privado. Exatamente. Nós mudamos de slide e há aqui alguns aspectos neste quadro que nos é apresentado que desde logo chamam a atenção. E um dos aspectos, Dr. Patrício, tem a ver com perdão, uma situação que não é nova, a aprovação de contas com reserva. O que é que isso quer dizer? E mudamos e voltamos a fazer aqui questionamentos. Parecer de conselhos fiscais. Nós tivemos, em 2020, 34 empresas não tinham conselhos fiscais. Como é que isso como é que se entende este número? Contas anuais, 22 empresas, chegamos a 2018, 22 empresas não tinham apresentado contas. Provavelmente nós aqui teremos um melhor quadro destes 4 aspectos que estão aqui a serem analisados. No relatório do auditor, em 2019, 26 empresas não apresentaram o relatório do auditor. Bom, penso que há aqui um lapso no sem conselho, porque no último ano é precisamente o contrário. Foi o ano em que efetivamente houve menos empresas sem conselhos fiscais. Sim, melhoramos. Portanto, deve haver aqui um lapso. Efetivamente há ali uma manutenção sem conselho indicado em 2018 e 2019 e, se bem me recordo, em 2020 esse número desceu para cerca de 8. Sim, mas a prática, portanto, na prática nós chegamos a ter empresas sem conselhos fiscais. Sim. Como é que se entende isso? Vamos responder por partes. Primeiro, aprovações com reservas. Aprovações com reservas resultam da ação do auditor externo. O auditor externo analisa as contas, se ele tem reservas relativamente àquilo que as contas refletem sobre o património, sobre a realidade patrimonial da empresa, obviamente ele põe reservas. As reservas significa que ele não garante que aquelas contas reflitam a situação patrimonial da empresa, mas quando o faz, ele explica quais são as reservas. Onde é que estão essas reservas? Essa é uma questão. A outra questão são os conselhos fiscais. Efetivamente, tem sido grande a mudança de cargos de chefia no setor público e muitas vezes o que acontece é que os que estão indicados para conselhos fiscais não chegam ao final do seu mandato, são acometidos com novas responsabilidades e necessariamente fica o conselho fiscal pendurado. Aconteceu mas é muito. Uma pessoa que sai do Conselho Fiscal, que por não, norma são 3 pessoas. Infelizmente os outros não. membros não fazem esse papel? Infelizmente não, porque quando o Presidente cessa, automaticamente cessa o Conselho Fiscal. É isso que está determinado. E, portanto, por esse motivo, pode existir este intervalo de tempo, este ato. Esse aspecto? A única forma de acautelar é imediatamente nomear um novo Conselho Fiscal. Mas voltando àquilo que é a essência, que é o resultado das contas, efetivamente ele tem melhorado ao longo dos anos, até do ponto de vista da apresentação. Nós tínhamos em 2018 58 empresas com contas anuais apresentadas e em 2020 já temos 71, ok? O relatório do auditor, também temos aqui uma evolução, passámos de 55 para 61, ok? Agora, a questão é esta, continuamos a ter muitas reservas nas contas das empresas públicas. Quais são as razões destas reservas? Há razões de ordem de gestão. Em 2020 eles aumentaram, chegaram a 41.
41 empresas apresentaram contas cujo o auditor colocou reserva nas contas. Em 2020. É natural, porque repare, quando nós temos uma situação económica que se deteriora, muitas vezes nós não conseguimos melhorar, por exemplo, a relação com os terceiros. Essa relação deteriora-se. E é muito natural que em muitas situações os encontros de contas não batam certo. Okay? Ou seja, quando o auditor pede às partes relacionadas para reportarem quais são os saldos, muitas vezes aquilo que é a informação da empresa não bate certo com a informação das partes relacionadas, fornecedores, clientes, credores, ok? Mas isso decorre precisamente da deterioração da situação económico-financeira. Bom, vamos lá ver. Como nós verificámos há pouco, o somatório daquilo que são os subsídios operacionais e aquilo que são as capitalizações são muito superiores àquilo que o setor empresarial público contribui em termos de dividendos para o Estado. Bom, então isto não pode ter outro nome senão um débil desempenho económico-financeiro. Havendo um débil desempenho económico-financeiro, naturalmente não há libertação de fundos suficientes e então começamos com crises de liquidez, não temos tesouraria. Não tendo tesouraria, todos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades são comprometidas até do ponto de vista dos compromissos fiscais. Começamos a acumular dívidas fiscais. Até que ponto é que este fraco desempenho das empresas não pode estar associado à competência dos gestores? Bom, isso eu sugeria que víssemos mais à frente quando fôssemos abordar os eixos das reformas, porque aí há dois domínios de causas relativamente ao fraco desempenho do setor empresarial público, mas já lá vamos. Há algumas causas para estas circunstâncias. Essas causas têm algumas origem nos gestores, outras têm origem também no fraco desempenho dos próprios, têm origem no desempenho dos gestores, mas por outro lado também têm origem naquilo que é a responsabilidade do Estado enquanto acionista. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Há uma reduzida ou inexistente contratualização entre o Estado e as empresas do setor empresarial público. Eu posso dar um exemplo muito concreto. As empresas do setor de energia e águas gerem infraestruturas que são do Estado. Essas infraestruturas não pertencem às empresas. As barragens não pertencem às empresas. As barragens pertencem e as linhas pertencem ao Estado. Bom, e onde é que está a contratualização de gestão dessas infraestruturas que são do Estado? Não existe. Este é apenas um dos exemplos. E não havendo contratualização, a responsabilização é relativa. Este é apenas um dos exemplos da falta de contratualização nas relações entre o Estado e as empresas que compõem o setor empresarial público. Há também inconsistência de objetivos e modelos de avaliação da gestão das empresas. Nós temos, por exemplo, contratos-programa para todas as empresas do setor empresarial público, quer sejam, ou temos o conceito de contrato-programa para todas as empresas, independentemente da sua natureza, são empresas públicas, são empresas de domínio público ou participações minoritárias do Estado. Isso não faz sentido. Um contrato-programa é de acordo com um programa político. Bom, quando estamos perante uma empresa que deve ter como principal propósito a maximização dos recursos que lhe são entregues, então temos que ir para além disso. Não podemos ficar num contrato programado, temos que ter um contrato de gestão, como vamos ver mais à frente. Bom, depois temos aquilo que resulta na deficiente qualidade das contas, a falta de metodologia, procedimentos de reporte financeiro. Eles são inconsistentes e a qualidade é tendencialmente reduzida. Como é que vamos alterar? É isso que vamos ver assim. É isso que determina as reservas? É isso que determina uma parte das reservas, mas há responsabilidades também do Estado relativamente a parte dessas reservas, nomeadamente na falta de registro patrimonial do imobilizado que está entregue às empresas. 4 aspectos que é para alterar o quadro, é isso que nos sugere?
Na verdade, não são aspectos, são eixos de reforma. O primeiro eixo já começou, e começou com o programa de privatizações, que é o redimensionamento do setor empresarial público e, ao mesmo tempo, o reposicionamento do Estado nesse setor empresarial público. Já vamos entrar mais em concreto, mas podemos dizer desde já que, a partir do momento em que se implementou o programa de privatizações e no decorrer do mesmo, o que nós vamos ter é um setor empresarial público com uma dimensão muito menor e com uma composição completamente diferente, como vamos verificar. Face a isso, o Estado tem que se reposicionar nesse setor empresarial público. Depois, o segundo tem a ver com aquilo que o Cúcio referiu, e bastante bem, que é a eficiência da gestão. Não basta nós termos aqui o reposicionamento do Estado, uma outra forma das diversas entidades do Estado se relacionarem com as empresas do setor empresarial público, é preciso termos uma melhor gestão, uma gestão mais profissionalizada. Também vamos entrar no concreto dessa gestão profissionalizada. Por fim, temos aqui dois aspectos que são importantíssimos do ponto de vista da relação das empresas do setor empresarial público com o Estado e com os contribuintes. É a questão da monitorização e mitigação do risco fiscal, ou seja, aquilo que é o impacto do setor empresarial público nas contas públicas e no bolso do contribuinte. Temos também a questão... que há empresas públicas que não pagam o fisco. Não honram com as suas obrigações fiscais, é isso? Estamos a dizer as duas coisas. Estamos a dizer que, por um lado, é necessário que eles honrem as suas responsabilidades fiscais, mas também é preciso outra coisa. É preciso que eles apresentem lucro para que não haja risco do Estado ter que vir permanentemente cobrir prejuízos. Até que ponto é que não poderemos estar diante de crimes, dentro dessa situação de não cumprimento com obrigações fiscais? Em alguns casos é entendido dessa forma. Repare, eu não sou especialista em fiscalidade, mas posso lhe dizer que é completamente diferente incumprir com o IVA do que incumprir com o imposto industrial ou com o IRT. Porquê? Porque enquanto o imposto industrial resulta da atividade que a própria empresa pratica, o IVA é um dinheiro que recebe por conta de. Exatamente. E, portanto, o desvio desse dinheiro constitui um crime. O mesmo acontece no caso de IRT, na parte que corresponde ao patronato. Agora, chegamos a um ponto tal de ineficiência económica ou financeira, a uma situação tal de falta de liquidez, que muitas vezes não se consegue sequer honrar. E isso não pode continuar, porque isso resulta num maior peso de responsabilidade junto do Tesouro. O Tesouro, a determinada altura, tem ele próprio que cobrir esse buraco. A melhoria do reporte financeiro e a melhoria transparência é a do solução? reporte financeiro e transparência é um dos vetores fundamentais aqui. Nós não podemos continuar a operar num mundo cada vez mais global e continuar a ter uma natureza de reporte financeiro, um modelo de reporte financeiro que não é aquele que é reconhecido a nível internacional. Este é um dos passos sérios que nós temos que dar. A outra questão é a transparência, mas a transparência já começou. Repare, já há cerca de 2 anos que nós começámos a publicar há 3 anos as contas das 15 maiores empresas e agora publicamos desde há 2 anos as contas de todas as empresas, quer no nosso site, quer no site das respectivas empresas, bem como o relatório agregado do setor empresarial público. Portanto, já demos os primeiros passos nessa transparência. Para que essa transparência seja mais efetiva, é necessário que as contas reflitam a realidade da vida das empresas. Bom, vamos então, entrando no primeiro eixo, perceber como é que o programa de privatizações resulta no redimensionamento do setor empresarial público. Nós gizamos um plano de privatizações que no decreto inicial previa privatização de 195 empresas e ativos.
A verdade é que houve algumas entradas, bastantes saídas. Houve, por exemplo, alguns ativos que se descobriram que não tinham o menor sentido de ser privatizados, porque, na verdade, já serviam comunidades. Era o caso das lotas pesqueiras destinadas a cooperativas de pescadores artesanais. Portanto, houve uma série de ativos que tivemos que ir retirando. Mas houve outros, dentro desses que retiramos, houve, por exemplo, também ativos que serviram para o esforço contra a pandemia, contra a doença da Covid-19. Entretanto, hoje, o que existe são 134 empresas para privatizar, das quais 73 já foram privatizadas. Certo. E, portanto, temos a sua distribuição ao longo dos anos. É preciso esclarecer aqui, porque tal como o gráfico é apresentado, dá uma ideia errada. O programa era efetivamente 4 anos, mas na verdade só se passaram 2 anos e alguns meses. Porquê? Porque o programa é promulgado em outubro de 2019. Exato. E, portanto, de 2019 tivemos 2 meses, e depois temos o ano de 2020, o ano de 2021 e agora teremos 2022. Portanto, na verdade, só decorreram 2 anos e alguns meses, 3, 4 meses. Nós começamos com mais de 195 ativos ou empresas. O esforço maior de privatização está colocado em 2022. Nesta altura, envolvidos estes 2 anos e meio, é possível nós determinarmos quanto é que o Estado poupou com as empresas que conseguiu alienar? Não. Neste momento, para ser honesto, estamos mais focados em materializar o programa. Mas vamos recolhendo esses dados, por exemplo, no caso da Zona Económica Especial, onde estão as unidades industriais que estavam sob a gestão da SIND, participada da Sonangol, nós podemos verificar que todos aqueles ordenados que eram sustentados pela companhia, pela Sonangol, deixaram de ser responsabilidade do Estado. É um pequeno exemplo. Nós estamos a falar de um universo de 56 empresas. E, portanto, é um pequeno exemplo de como isso, de facto, pesava negativamente no bolso do Estado, no orçamento do Estado. Porque, inclusive, já verificámos, este ano aconteceu, o Estado muitas vezes tem que vir em socorro das empresas, cobrir as falhas das empresas. Várias vezes já houve encontro de contas entre a Sonangol e o Estado, precisamente porque há obrigações de parte a parte. Há responsabilidades de parte a parte. E, portanto, é óbvio que aquilo que melhora o equilíbrio orçamental de uma empresa pública também melhora o equilíbrio orçamental do Estado. Bom, mas então podemos falar quanto é que já arrecadamos, ok? E já agora desmistificar aqui um dado que, às vezes, a nossa própria oratória utiliza de forma errada as terminologias, mas é preciso esclarecer que foram fechados contratos no valor de 800 mil milhões de kwanzas. Fechados contratos. Não significa que foram arrecadados 800 mil milhões. Foram, na verdade, arrecadados 400 mil milhões. Os outros 400 estão em mora? Não, não estão em mora. Dizem a respeito a prestações diferidas no tempo. É preciso não esquecer... Diferidas que significa que é para serem pagas... Ao longo de vários anos. Exatamente. Por exemplo, no caso das têxteis, dado o capital intensivo que lá se investiu, percebeu-se claramente que na época em que nós estávamos a tentar vender, só mesmo através de uma concessão com opção de compra no final. E foi isso que se fez. Daí haver uma diferença substancial entre aquilo que se fechou enquanto contrato e aquilo que já se arrecadou. Atenção, um outro pormenor. Também não podemos fingir que tudo são maravilhas, pérolas, porque temos imparidades no programa. Nós já tivemos imparidades na ordem dos 16 mil milhões de prestações vencidas e não pagas. Neste momento já temos menos, já temos 13 mil milhões. Como é que nós resolvemos? De uma forma muito simples. Passado um determinado prazo, vai-se avisando até um limite em que se retira o ativo que inicialmente foi privatizado de quem incumpre e passa a ser vendido novamente, como já aconteceu
com alguns ativos agroindustriais. Dr. Patrício Vilar, vamos ter agora que fazer o nosso primeiro intervalo. Caro telespectador, eu vou-lhe convidar a ficar aí connosco, porque quando regressarmos vai ficar a saber como é que estas empresas, como é que o setor empresarial público vai ser segmentado, vai conhecer também a nova função do Estado e os modelos de governação das empresas que compõem o setor empresarial público. Estamos a falar da reforma deste importante setor que compõe mais de 90% que representa mais de 90% do PIB nacional. Em um até já. Uma vez mais, boa noite. Reforma do setor empresarial público é o tema da edição de hoje do Direto ao Ponto. O meu convidado é Patrício Vilar, é o presidente do Conselho de Administração do IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Xisto Benedito, vamos rapidamente passar então ao slide que se segue. E a pergunta que eu lhe faço, Dr. Patrício, é se nós vamos conseguir implementar este roteiro nestes 4 anos, olhando para a especificidade, a complexidade do trabalho que precisa ser feito. Bom, é um desafio, mas agora foquemos-nos como é que o programa de privatizações altera o quadro do setor empresarial público. Não altera apenas o número de empresas, mas altera também a sua composição. Quando começou o programa, e ainda hoje, nós temos uma maioria esmagadora de empresas que são empresas públicas. Quando terminar o programa, para além das empresas públicas, nós tínhamos mais 2 grupos. Nós tínhamos empresas de domínio público, ou seja, são aquelas empresas onde as participações maioritárias pertencem ao Estado, e depois tínhamos pequenas participações do Estado. Estão aqui alguns exemplos desse quadro atual de empresas públicas, domínio público e participações minoritárias. Quando terminar o programa, ou mesmo antes de terminar, quando o programa já estiver numa velocidade de cruzeiro, como o senhor reconheceu bem, o maior desafio está a ser concentrado neste ano, e quando isso acontecer, nós vamos ter um mundo diferente. Vamos ter apenas 2 tabuleiros, empresas públicas, sociedades comerciais com capitais públicos. Não é apenas uma questão de semântica. É uma questão também de conteúdo. O que vai ser uma empresa pública daqui para a frente? Vai ser uma empresa que, não tendo viabilidade comercial, tem a necessidade de garantir serviços públicos aos cidadãos. E essas empresas são pouquíssimas. São, por exemplo, a televisão pública de Angola é uma delas. A televisão pública de Angola é uma delas. Não tem viabilidade comercial? A questão não é essa. A questão é que o tipo de serviço público que uma televisão pública tem que prestar não se compadece com lucro. Ela terá, com certeza, receitas comerciais da publicidade, mas haverá programas, do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural, que têm que ser realizados, têm que ser editados, têm que ser publicados, independentemente das receitas que possam dar, independentemente até das audiências que possam dar. E desse ponto de vista, isso tem que continuar. Porque muito provavelmente isso não é uma questão específica da televisão pública de Angola, estende-se às empresas de comunicação social hoje detidas pelo Estado, mas muito provavelmente é o mesmo quadro que nós poderemos encontrar em outros setores. Hoje, de acordo com as transformações, nomeadamente as transformações tecnológicas, as empresas de comunicação social são geradoras de receitas próprias. Elas conseguem ser autossustentáveis. De acordo com este modelo, nós estamos a dizer o quê? Estas empresas mantenham-se a depender da dotação orçamental. A vossa preocupação primária não é ter um nível de gestão eficiente a tal ponto que sejam autónomas do ponto de vista financeiro? Vão continuar? Não. Vamos lá ver. Uma empresa que presta serviço público não é expectável que apresente lucro, mas não é expectável também que esbanje.
E, portanto, tem Mas que a sua haver um questão do conceito... conteúdo é suficiente que é para não alterar esta visão? Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são as receitas próprias de programas que são concorrenciais com aquilo que são as dotações que o Estado vai ter que assegurar para que o serviço público se mantenha. É que estas empresas, no caso as empresas de comunicação social, depois concorrem no mercado com as empresas privadas de comunicação social. Daí depois a necessidade dos órgãos reguladores setoriais terem atenção em ditarem essas regras, ok? Mas isso depois já é a responsabilidade dos órgãos reguladores setoriais. Agora, para além disso, que outros exemplos nós podemos ter, mas ainda ficando na televisão, por exemplo, é preciso continuar a dar a devida visibilidade às línguas nacionais. Daí ser necessário, indispensável, um serviço público de televisão, como é indispensável um serviço público de rádio. E isso não é exclusivo de Angola, isso é internacional, como você sabe. Até a velha Inglaterra faz exatamente o mesmo. Bom, mas para além de serviço público de rádio e televisão, há outros serviços que são eminentemente públicos. É o caso da imprensa nacional. E haverá serviços que em algumas regiões serão rentáveis, terão retorno, que é o caso da água e da energia, mas com certeza em regiões como o Mochico, o Bié, não terão essa rentabilidade. E o Estado terá que o assumir. Por exemplo. O setor dos transportes tem uma outra lógica, que já tem hoje, que é a lógica do subsídio a preços e não o subsídio à sua operacionalidade. Inclusive o setor dos transportes, o ideal é que as empresas sejam maioritariamente privadas e através de um sistema que vai ser lançado, o Sr. Ministro dos Transportes já o publicou, vai ser lançada uma empresa de bilhética e essa empresa vai ter a responsabilidade de emitir passos sociais. E, portanto, o que vai acontecer no caso dos transportes é o subsídio ao preço, não o subsídio à exploração. E aí é um subsídio independentemente da natureza da propriedade da empresa, ser privada ou pública, ok? Certo. Bom, mas dizia eu que as empresas públicas, de acordo com este racional, serão em muito menor número. Então o que é que nós vamos ter em maior número? Vamos ter sociedades comerciais com capitais públicos. Preferencialmente sociedades abertas, ou seja, que venham a ser cotadas em bolsa. Qual é a participação do Estado nessas empresas? Bom, o programa de privatização foi claro, pondo a hipótese, em muitos casos, até de empresas consideradas estratégicas, dessas participações privadas poderem vir a ser maioritárias. O caso da ENSA, recorda-se? Nós começámos por dizer que eram 30%, mas acabámos em 51%. Acabámos por definir que, afinal, o privado poderia adquirir 51%. Este processo vai ser gradual. O alvo final será que, na maioria dos casos, as empresas, sociedades comerciais com capitais públicos, venham a ser maioritariamente privadas. Mas, em alguns casos, dependente da definição dos setores estratégicos, que podem mudar ao longo do tempo. Como eu referi quando falámos sobre os eixos, não é apenas o redimensionamento, também é o reposicionamento do Estado no setor empresarial público. Em que medida? Nós vamos ter aqui, já temos hoje 3 funções distintas. Há a função enquanto acionista, há a função enquanto regulador e há a função enquanto supervisor. Ora bem, parece um contrassenso, na medida que as tutelas setoriais têm geralmente as entidades reguladoras sob a sua tutela. Bom, a entidade reguladora, quando regula, e esta figura não é ingênua, tem o papel de polícia do setor, da atividade do setor. E quando faz para todo o setor, independentemente da natureza da propriedade, sendo privada ou pública. Então não faz muito sentido que quem faz de polícia também esteja, enquanto acionista, a decidir e muitas vezes pode condicionar a atuação do regulador porque vai condicionar a favor daquilo que é seu. Não faz sentido. É conflituante. E muitas vezes o problema
do deficiente desempenho económico ou financeiro das empresas do setor empresarial público também tem a ver com esta natureza ambígua e conflituante de quem representa o Estado nestas diversas funções. Porque se eu estou preocupado, por exemplo, com funções de natureza política, definir programaticamente o que deve acontecer naquele setor, eu vou fechar um pouco os olhos à minha função acionista de exigir o retorno dos capitais que investi. Podemos apontar exemplos concretos? Há vários. Quando eu, por exemplo, tenho problemas sérios no âmbito do combate ao Covid, ok? E eu tive que determinar que houvesse distribuição de água, ok? Está certo, só um problema, alguém tem que pagar. Portanto, se há aquela distribuição de água, depois tem que haver o subsídio compensatório dessa distribuição de água. Mas os exemplos são imensos. Ao nível dos transportes, ao nível dos combustíveis, os exemplos são imensos. Telecomunicações, okay? Telecomunicações, por exemplo. Okay? Nós não podemos continuar, por exemplo, no caso das telecomunicações, a ter a ideia de que, bom, isto é socialmente útil. Está bem, mas não é sustentável. Se não for sustentável, não tenho como sustentar o socialmente útil. A não ser que eu reconheça, como disse há bocado, que fica no âmbito de uma empresa que presta um serviço público. Certo. Este então vai ser o quadro que vai ficar definido para as empresas públicas e depois para as empresas comerciais com capitais públicos. Como é que fica no novo mundo do setor empresarial público pós-reforma? Esse mundo que tem estas duas realidades, empresas públicas e sociedades comerciais com capitais públicos, nós vamos ter, no caso das empresas públicas, o acionista é o Estado representado pelo MINFIN. Porquê é que será assim? Faz sentido, então é o MINFIN, ou seja, é o Ministério das Finanças, que tem a responsabilidade, em nome do Estado, de capitalizar e subvencionar. Portanto, é natural que exerça esse papel em nome do Estado. Bom, há necessidade de uma supervisão. Essa supervisão tem que ter muito a posição de todos os stakeholders. Quando nós dizemos stakeholders, não nos podemos cingir apenas nem ao Ministério das Finanças, nem sequer aos Ministérios de tutela setorial. Nós temos que ter em conta as necessidades, as visões dos vários stakeholders, até da sociedade civil, por que não? Bom, o que é que se passa relativamente à regulação setorial? Demos alguns exemplos de regulação setorial. O BNA é uma regulação setorial. A ARCEG é uma regulação setorial. A CMC é a regulação setorial. Bom, não temos apenas o setor financeiro, não. Temos, por exemplo, o INACOM, no caso das telecomunicações. Temos o Instituto de Regulação dos Combustíveis. Temos o Instituto de Regulação dos Transportes. Tudo isto já existe. E eles têm que exercer esse papel regulatório de todo o setor, independentemente da natureza e da propriedade das empresas, ok? Certo. O que é que acontece nas sociedades comerciais com capitais públicos? Muito rapidamente, que é para avançarmos, Dr. Patrício. Nas sociedades comerciais com capitais públicos, nós vamos ter uma SGPS. Ou seja, quem vai representar o Estado é uma sociedade gestora de participações sociais, ok? Que tem como único acionista o Estado, que por sua vez essa SGPS, e já vamos ver mais à frente o modelo, vai se juntar aos outros acionistas privados em cada uma das sociedades comerciais com capitais públicos. É o que passamos, é o slide que essa SGPS também tem papel de supervisão. Exatamente. E vamos ver como. Vamos ver como. Benedito, vamos lá ver então como é que estas peças vão se manter no tabuleiro. Nós temos aqui já o modelo de governação das empresas. O slide anterior determinava quais eram de facto esses modelos de governação, em que nós tínhamos os órgãos de governo e os órgãos de gestão, e essa distinção é muito importante, porque temos órgãos de governo e órgãos de gestão distintos, caso sejam empresas públicas, caso sejam sociedades de capitais públicos. Ok?
Bom, assim sendo, como é que isto depois se materializa? No caso das empresas públicas, a nomeação dos órgãos sociais é feita através do Ministério das Finanças com recurso a concursos públicos. Ok? Eu digo através porque, no caso das empresas prioritárias, cabe ao titular do Poder Executivo a nomeação. Ok? Bom, nesse caso, o que acontece é que nós vamos ter uma estrutura, uma entidade transversal setorial que será chamada pontualmente, portanto, será uma comissão eventual a organizar concursos públicos para o recrutamento de gestores das empresas públicas, das empresas que prestam serviço público. Não estamos a falar das empresas que têm como móvel o lucro. Quando fala de concurso público, na prática, o que é que nós vamos ter? As pessoas vão se candidatar ao cargo de presidente do Conselho de Administração? De presidente do Conselho de Administração, de administrador financeiro, de administrador comercial, vão sim. Aliás, à semelhança do que já acontece nos tribunais. O Tribunal de Contas, por exemplo, é possível nós fazermos um concurso público, como já aconteceu, e candidatarmos a esses lugares, desde que cumpramos com os requisitos necessários daquela função. É isso que aqui se pede, mas atenção, reforço, estamos a falar de empresas públicas. Portanto, não tem como móvel o lucro, ok? Depois temos aqui, isto vai ser semelhante em ambos os tabuleiros, que era aquilo que nós no diagnóstico apontávamos com uma das grandes fragilidades, que é o reporte. E a partir do momento em que a reforma estiver montada, as IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade e as normas internacionais de auditoria, passam a ser obrigatórias para todo o setor empresarial público. E isto é uma evolução muito grande, porque neste momento elas só são obrigatórias no setor financeiro. Certo. Okay? E passamos para essa fase em que temos então o quadro geral de organização das empresas públicas. Bom, aqui há um lapso. No caso das empresas públicas, não são contratos de gestão, são contratos de programa, certo, que aliás já está definido na lei atual e assim se manterá para as empresas públicas. Tudo o resto são o conjunto de instrumentos de gestão que são habituais. Um plano de negócios, com os compromissos plurianuais, compatibilizados com esse plano de negócios e, por sua vez, este plano de negócios tem que dar origem a estes dois outros planos, que são os planos orçamentais e o plano de prevenção de risco fiscal, que passa a ser obrigatório por causa daquele eixo da mitigação e do monitoramento do risco fiscal. Temos aqui instrumentos de prestação de contas, esses são idênticos para ambos os casos, relatório de gestão, parecer do órgão de fiscalização, o relatório e parecer do auditor externo, naturalmente sobre as demonstrações financeiras. Mudamos então para as sociedades comerciais com capitais públicos. Sim, senhora. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos uma sociedade gestora de participações sociais. Essa sociedade, como o nome diz, vai deter todas as participações sociais das sociedades anónimas, que serão também parte do espólio do Estado, e vai ter a responsabilidade de supervisioná-la. Bom, ao supervisioná-la, cabe a essa SGPS também o recrutamento dos órgãos de gestão. Como? Não através de concurso público, mas sim através daquilo que são os mecanismos habituais de mercado. É preciso lembrar aqui este órgão específico. Vai haver uma comissão de estratégia setorial para as sociedades de capitais públicos que constituem ou que estejam adscritas a um determinado setor. Ok? E esta via de mercado que nós aqui apelamos é aquilo que geralmente se diz na gíria internacional, o recurso aos headhuntings. O que é que isto quer dizer em português? Caçadores de talentos. Os gestores não são recrutados
como quem recruta empregados. Ou seja, não se põe um anúncio no jornal. Não. É exatamente como se passa com um jogador de futebol. O jogador de futebol tem um agente. Pois os gestores também têm agentes. São estes caçadores de talento. Responsável por fazer essa contratação, de ir fazer o contrato com a empresa caçadora de talentos? Sociedade Gestora de Participações Sociais. Será da sua responsabilidade. No caso das empresas públicas, quem é que vai fazer os concursos públicos? Quem é que deverá organizar os concursos públicos? Era aquela comissão que nós referimos, que era a Comissão de Contratação. Ok? São duas coisas distintas. Ali há uma comissão ad hoc, que é chamada, constituída por representantes de diversos organismos públicos. É chamada, portanto, há de estar lá não apenas a tutela setorial, mas já há de estar o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia e Planeamento, e reúnem-se pontualmente para organizar concursos. Ok? Aqui, essa responsabilidade, embora sendo da sociedade gestora, é coadjuvada ou coordenada pela Comissão de Estratégia. Ok? Exatamente. Então, passamos depois... Quer dizer, responsabilidade do ponto de vista da contratualização da sociedade gestora. Mas quem conduz o processo do ponto de vista metodológico é esta Comissão de Estratégia. Do ponto de vista contabilístico é exatamente igual. O quadro é igual IFRS que o tabuleiro anterior. Os instrumentos de gestão também são... A única diferença é que, efetivamente, no caso das empresas públicas, é um contrato-programa. Porquê? Porque o contrato que fazemos com os gestores é um contrato que tem que ter em conta um programa setorial, um programa político, um programa de governo, e neste caso, não. Neste caso é um contrato de gestão que tem que ter em conta, acima de tudo, metas de eficiência. Certo. Nós vamos passar já para o último slide, Dr. Patrício. A pergunta que eu lhe coloco é se existem condições para nós implementarmos este cronograma de reforma. Bom, deixe-me chamar a atenção do seguinte. E porque estamos mesmo já a terminar... E vamos terminar rapidamente. Estamos a falar de 2021, 2024, okay. Maio de 2024. Vamos olhar para este programa, para esta reforma e dizer, temos aqui um pensamento distinto. Não começamos por decretar. O decreto está aqui na alteração da lei de bases do setor empresarial. Mas até lá temos que dar todos estes passos. E quais são os passos? Primeiro temos que reunir setor a setor e definir a segmentação da carteira tal como estava ali previsto, que é o que é que vai ser considerado uma empresa pública em cada setor e o que é que vai ser considerado uma sociedade com capitais públicos em cada um dos setores. E teremos que definir não apenas isso, mas a velocidade com que vai acontecer, ok? Depois vamos definir aqui, em concreto, os critérios que vão reger aquela seleção e recrutamento dos gestores. Depois disto estar definido, estamos em condições de constituir a SGPS. Ainda este ano? Em novembro de 2022. Deveria ter trazido óculos. Bom, depois nós temos aqui a segregação do papel do Estado naquelas três funções. E isso tem que se materializar depois de termos constituído a SGPS, porque se não o fizermos, não vamos conseguir entregar esse papel de supervisor e de acionista à SGPS no caso das sociedades comerciais com capitais públicos. Bom, finalmente, a definição dos critérios de avaliação dos riscos fiscais do CEP. Isso é importantíssimo para evitar que, mais uma vez, o Estado dê por ela quando já tem que cobrir a conta. Bom, redefinição do modelo, finalmente, do processo de reporte ao supervisor do setor empresarial público. Portanto, riscos fiscais e reporte. E, finalmente, a lei com a sua respectiva regulamentação, uns meses depois. Exatamente. Há bocado dizíamos que terminava em 2024. Bom, na verdade termina em 2023, em dezembro de 2023, e uns meses depois, em 2024, em maio, faz-se a regulamentação. Dr. Patrício Vilar, muito obrigado pela sua presença nesta edição do Direto ao Ponto. Nós é que Caro telespectador, boa noite. Nós voltamos na próxima semana. Foi um prazer tê-lo aí deste lado.